E aí, mulherada, tudo bom? Esse vídeo é pra gente conversar um pouquinho sobre o resultado das eleições de outubro do ano passado. Temos notícias boas e temos notícias nem tão boas assim, mas vamos aos números. 658 prefeituras dos 5.570 municípios. É pouco, mas já é um número grande, é um número alto relativo a 2016, comparando com 2016. 885 vice-prefeituras, ou seja, nós temos 658 prefeitas, 885 vice-prefeitas. O número de mulheres eleitas em 2020, 2021 subiu para 2,5%. O número de mulheres negras subiu apenas 0,2%. Mesmo o número de mulheres, 2,5%, é pouco. O número de mulheres negras é menor ainda. Então, assim, é uma vitória? É uma vitória, porque se a gente analisar as eleições anteriores, esse número era muito menor, mas a gente ainda precisa avançar muito, a gente ainda precisa continuar, fazendo campanha para as mulheres. Votem em mulheres, porque representatividade importa. O que é representatividade? É você ter alguém que entende a sua realidade te representando no poder. E, gente, porque os homens estão comandando há mais de 5.000 anos. Eles decidem o que é bom pra gente e isso não tem nenhum sentido. Vamos lá, continuando os números. 21 mandatos coletivos foram eleitos. O que são mandatos coletivos? É quando um grupo de pessoas, é claro, gente, que na nossa legislação não é permitido, né? Então, quem vota uma pessoa representando coletivos, mas a gente teve vários coletivos eleitos. Então, assim, um grupo de pessoas que se reúne, né? Eu quero fazer o bem pela minha cidade, porque são vereadores, ou vereadoras, eu quero fazer o bem pela minha cidade, mas eu não quero fazer sozinho, eu quero ter um grupo. Então, são pessoas com ideias comuns, né? Em comum, tipo, que pensam da mesma forma, que têm um objetivo comum, e aí eles se candidatam. E nós tivemos 21 coletivos eleitos, e isso é muito bom, porque pensa, isso é democracia. São várias pessoas pensando sobre uma proposta. Claro, um só tem o voto, mas a decisão desse voto é coletiva. Não sei se deu para entender. Se vocês quiserem um vídeo sobre essa questão do mandatos coletivos, eu explico melhor. Mas são pessoas pensando. E, gente, isso é muito legal, isso é muito legal. Apesar da nossa legislação não prever isso, a gente ter 21 coletivos, infelizmente, eu votei no coletivo na minha cidade, infelizmente elas não foram eleitas, mas assim, fico muito feliz da gente ter coletivos em várias cidades aí que foram eleitos. Isso mostra que a nossa cabeça tá mudando, isso mostra que a gente tá analisando sim a importância do nosso voto, que a gente tá escolhendo sim candidatos que nos representem. E eu fiquei muito feliz com isso. 237 indígenas, sendo 41 mulheres. É legal. Gente, pensa, nosso país tem indígena, tinha indígena quando os portugueses chegaram aqui, né? Muitos indígenas, né? E muitos foram mortos. E hoje o pouco que temos são porque sim, nós temos pouco, são a resistência. Então é isso, se candidatando, e é muito legal. É óbvio que o Brasil, como um país originalmente, né? O povo original aqui são os índios, terem cargos. Acho que um foi eleito para prefeito e os outros são vereadores, mas é óbvio que isso é importante. Mais importante ainda é a gente ter mulheres indígenas eleitas, isso é muito legal. Claro que é um número, gente, como eu falei, 5.570 municípios. O Brasil tem 5.570 municípios e nós temos apenas 237 indígenas eleitos. Apenas 41 mulheres, mas já é alguma coisa com relação aos anos anteriores, como eu falei. 46% de negros vereadores eleitos e 32,1% de prefeitos. Desses, 4% de mulheres prefeitas negras e 6% de vereadores. É um número baixo, gente, para um país que mais de 50% da população se declara negra ou parda, né? Se vocês quiserem conferir esses números, é só entrar no censo do IBGE. Então, é um número baixo? É um número baixo para o número de negros e pardos que nós temos no país. Porém, também é uma vitória com relação às eleições anteriores. 30 trans, sendo 13 delas negras. Então, assim,
as mulheres trans sendo representadas e as mulheres trans negras sendo representadas. A gente é minoria chegando no poder, e sim, eu estou muito feliz com isso. A cota dos partidos, porque as mulheres têm cotas, não? Gente, isso é ridículo, né? Mas os partidos tem que ter 30% de mulheres, né? No número de candidatos deles. E a maioria dos partidos não atingiu isso, tanto de direita quanto de esquerda. Então, assim, a gente tem que continuar lutando para ter mulheres e para eleger mulheres. Então, a gente precisa de muitos candidatos. Aqui na minha cidade, eu analisei mais, eu acompanhei mais de perto, e assim, teve muitas mulheres que eu acredito que os partidos coloquem só para preencher a cota, então elas tiveram 0 votos. Tipo assim, nem ela votou nela. Quer dizer, o partido coloca ela como laranja, né? Coloca ela lá para falar assim, a gente tem mulher, mas ninguém vai votar nelas. Eu acredito que nem campanha elas tenham feito. Então, assim, qual que é a nossa parte, qual que é o recado desse vídeo? Primeiro, sim, estou muito feliz com o resultado das eleições, a gente tem muitas mulheres, a gente tem mulheres trans, a gente tem mulheres negras, a gente tem mulheres indígenas chegando, a gente tem muitas mulheres jovens. Eu fiz um post no Instagram com o resultado das eleições, que traz as mulheres, as negras, as indígenas, os coletivos são os melhores, que foram eleitas. Então, assim, tem um post no nosso Insta. E esse vídeo é para ressaltar o quê, gente? A nossa vitória. Sim, é uma vitória, é um aumento. Quando eu vou colocar uma pesquisa aqui no link que coloca o número de mulheres que vêm sendo eleitas, e negras e indígenas que vêm sendo eleitas nas últimas eleições, né? O número tem aumentado, tanto o número de candidatas quanto o número de eleitas. Claro que a gente precisa melhorar esses números, óbvio. A gente precisa exigir dos partidos que se tenham mulheres candidatas para que a gente tenha essa opção. O número de coletivos aumentou muito, acho que da última, de 2016 foram 13, esse ano foram 20, não, mais de 20, porque foram eleitos 21. Ai, não lembro o número, muitos números, gente. Mas assim, eu tô muito feliz porque a gente tá tendo representatividade e os coletivos, eles me deixam mais feliz ainda porque é um grupo de pessoas pensando comum, dividindo a responsabilidade, pensando no nosso bem. Quando você vê uma galera que quer chegar no poder porque tá pensando no coletivo, isso só beneficia nós mesmos. Então, assim, se você não entende de política e se você não gosta, eu só tenho uma notícia pra você. Tudo é política. Tudo. Tudo. O que você vai vestir, o que você vai comer, né? Transporte, saúde, educação, tudo é política. Então, se você tem quem te represente, né? Isso muda. Ai, Débora, e por que essa guerrinha homem e mulher? Não é guerrinha, gente. A gente só precisa de quem nos represente. A gente não odeia os homens, a gente só quer mulheres lá. Na verdade, gente, antes de eu me tornar feminista, de eu me perceber feminista, eu também achava assim, gente, não tem que ter esse negócio de homem e mulher. Só que quando você começa a perceber que só tem homem no poder, que você é prejudicada desde sempre, porque são eles que fazem as leis, você começa a falar, bom, acho que a gente precisa mudar um pouquinho aqui, entende? Então não é uma guerra, é só uma luta pelos seus direitos. Eu acredito sim que a gente chegará no momento em que todos seremos iguais, que não vai existir isso de cota em partido político, porque assim, mulheres terão a mesma representatividade. Tipo, gente, antigamente mulher era considerada burra, incapaz, ficava em casa porque era uma criança grande. Entende? A gente não é uma criança grande, nós somos iguais aos homens. A diferença é biológica, só isso. E é isso que todo mundo precisa entender. Que todo mundo tem o direito de ir e vir, estar aonde quiser, sendo mulher ou homem. Enquanto isso não acontece, a gente precisa do movimento feminista, a gente precisa votar em mulheres, a gente precisa lutar pelos nossos direitos, direito de ser igual. Tá bom? Então, qualquer coisa, deixa sua dúvida aqui, eu vou deixar os links aqui. Depois, em outro vídeo, a gente bate um papo melhor. Beijão!